é a lei do amor. E o amor existe em todos os lugares. Já a lei humana, ela modifica, ela é variável, segundo o tempo, segundo a civilização do homem, ao mundo de transformação, da sua cultura, do seu progresso, e de cada lugar ela é de uma forma. Existem em certos países que é necessário o casamento civil e o religioso. Em outros lugares, só o religioso. E aqui no nosso país, para se oficializar o casamento, somente a lei civil. Lembrando que na doutrina espírita, nós não temos o casamento religioso. Nós temos que, quando se unem pelo amor e seguem as leis humanas, que também é de suma importância, ela é útil porque ela é uma exigência da civilização, ela basta para ser reconhecida. E como nós entendemos que através do amor, da união de dois seres, bastam para que eles possam viver em harmonia. Então, essa lei, ela vai regulamentar as relações sociais, a lei civil. Porque todos nós temos o direito e nós temos os nossos deveres. E se nós assim cumprimos com as leis de Deus, nós temos que cumprir com a lei humana também. Ela faz parte do nosso crescimento, da nossa moral. Porque o casamento, ele constitui os primeiros atos do progresso na sociedade humana, porque ela estabelece aí a solidariedade fraterna entre os seres e assim é que se forma a família. Então, no sentido da palavra, quando Jesus disse, não separe o homem o que Deus juntou, existe aí exclusivamente moral, quer dizer, a lei do amor. Onde haja o amor, aí ela se faz presente. E Deus, quando uniu o homem, que o homem se unisse aos seres, ele não pediu só os laços da carne, mas também o laço do amor. Então nós vemos que não basta dois seres se estarem juntos, mas se não houver o amor, aí não existe um casamento real, né? Não existe uma união. Mas muitas vezes nos perguntam, o que ocorre então aos que se casam por interesses materiais? Quando acontece isso, muitas vezes, e isso acontece muito, né? A gente vê a todo momento, eles terão que aprender a se amar pela lei de Deus. Estão juntos, então terão que aprender a amar. Porque muitas vezes, nesse sentido, eles vão trabalhar com a abnegação e a renúncia. Vão buscando se conhecer e assim vão se unindo cada vez mais. Porque nós sabemos que um casamento não é um caminho de flores, né? Nós temos vários desafios a encontrar e que existem vários tipos de união. Muitas vezes, quando casam, tanto a mulher quanto o homem, ele imagina uma princesa, ele um príncipe, ou um rei, uma rainha, né? E que estão ali naquele primeiro momento, com a cortina fechada, então estão vendo, imaginando, sonhando como será aquilo. E quando as coisas não caminham como desejam, muitas vezes, um decepciona com o outro, né? Nossa, mas eu nunca vi que fulano era dessa forma, eu nunca pensei que ciclana fosse desse jeito, né? Mas isso faz parte do crescimento dos dois nessa união, né? E aí, muitas vezes, lá na questão 939 do Livro dos Espíritos, tem uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente, só de um lado a afeição e o que o mais sincero de amor se vê acolhido por indiferença,
e até repulsão. Como vê, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar em antipatia e mesmo em ódio? Então, aí diz que a gente vê que muitas vezes, como os espíritos simpáticos se unem, como é que fica a situação quando só um ama mais do que o outro, né? E muitas vezes a situação se complica tanto que isso se transforma em ódio e antipatia. Muitas vezes nós não acreditamos por que o casamento acontece só de aparências, né? É nessa situação que de um lado vê a qualidade que não existe. Fala, mas ela escondia isso de mim, ou ele escondia isso de mim? Não, é que nós enxergamos o outro de forma diferente. Então, ao primeiro momento, acaba aquele encanto, né? Aquela aparência que nós julgávamos que fosse. Mas todos nós temos a mesma dificuldade, todos nós temos vivenciamos muitas vezes essa situação. Não basta que um esteja enamorado do outro e que se supõe que ela só tem belas qualidades. Ninguém é perfeito, né? Todos nós temos o nosso lado bom e temos os lados mais difíceis. Então, vivendo realmente com a pessoa, é que nós vamos assim apreciá-la. Então nós vamos buscar nessa pessoa algo de bom também. Não olhar somente o lado negativo, porque todos nós temos os dois lados. Temos o lado de dificuldade, mas também tem as suas qualidades, tem os seus talentos. E algumas uniões que não eram simpáticas acabam, através desse esforço, se tornando assim, se reconhecendo um no outro aquele parceiro que ele tanto desejava ter, ou aquela parceira, né? É aquela que está sempre junto, um ao lado do outro. Então, o que aconteceu aí? Houve um esforço para que os dois estivessem juntos. E quantas vezes também tem aqueles que se julgam amor eterno, né? Faz aquela declaração de amor, né? Você vai ser a minha eterna namorada, né? E de repente se vê na maior confusão. Por quê? Porque aquela ilusão foi se desfazendo, né? Aquela coisa, todo aquele envolvimento foi acabando, porque não era amor, era paixão. Porque a paixão ela é passageira, o amor não acaba, o amor ele é eterno. Então cada um de nós, percebendo aí que nós somos uma individualidade e todos nós nos desconhecemos. Muitas vezes nós só vamos nos conhecer conforme a nossa ação ou a nossa reação diante da situação. Então, puxa, eu não pensei que você fosse tão agressivo, eu não pensei que você fosse tão estúpida, né? Mas por quê? Foi naquele momento em que ela colocou para fora aquilo que trazia consigo. E ela mesma muitas vezes se desconhece diante da situação. Para que tudo se caminhe bem, para que o casamento chegue assim a uma união realmente fraterna. Primeiramente, nós precisamos ter boa vontade de um para com o outro. Sem a boa vontade de estarmos juntos, não tem jeito, nós não vamos conseguir mantermos unidos. Então precisamos ter a boa vontade para entendê-lo, a boa vontade quando o outro está em dificuldade, a boa vontade para com as suas imperfeições, né? E ajudá-lo também a crescer. E o que é importante também, a afetividade, né? Muitas vezes a gente vai distanciando um do outro, vai se envolvendo com o nosso dia a dia e vamos esquecendo um do outro. Principalmente quando os filhos chegam, né? A gente acaba se envolvendo com os filhos e o casal acaba se distanciando.
e até mesmo nos pequenos gestos. Quantos casais eu ouço dizer que levantam e não se dão nem um bom dia, né? Já sai cada um para um lado e não procuram se encontrar, né? Cada um vai para o seu trabalho e não procuram ter um momento para pelo menos tomar o café da manhã junto, ou almoço, ou jantar, tirar um momento para conversar, perguntar como foi o seu dia, né? Como que você passou hoje. Às vezes um chega mais chateado com o outro, perceber que o outro está indiferente, o que aconteceu com você. São esses pequenos laços que vão se criando e vai criando a harmonia entre o casal, e o casamento segue em frente. Porque o casamento, se nós percebemos, quando nós casamos, nós passamos por uma transformação. E eu já não sou só Cleide, né? É Cleide e Benedito, né? Por quê? Porque nós criamos uma nova relação. É um novo ciclo, é uma transformação no meu modo de pensar, no meu modo de vestir, a minha alimentação já é outra. Nós vamos criando os novos costumes, mas para isso precisamos estar atentos na nossa relação um para com o outro. E é assim que nós vamos tornando a nossa união estável. Por quê? Porque nós temos os altos e baixos. Por que nós temos? Porque muitas vezes eu só olho do meu lado. Eu estou preso ao meu egoísmo, né? Eu só penso em mim, só olho o meu lado e esqueço de olhar o outro lado. E segundo o Rosandro, numa fala dele, ele fala que hoje as pessoas têm mais inveja de um casamento feliz do que do dinheiro e do sucesso. Que coisa, né? Até onde nós chegamos? Porque as pessoas vivem hoje, e na grande maioria, preso à paixão, na beleza física, né? Olhando o lado financeiro, olhando a posição social que o outro se destaca, e não estão aí realmente preocupados em criar uns laços de amor. Não é aquele mais que bate o olho porque algo despertou em mim de interesse no meu coração. Não, o que aquele pode proporcionar para mim? E hoje, quando se vê um casal com pouco tempo de casado, já diz: nossa, você já tem tudo isso de casado? Né? Por quê? Porque já começam a casar pensando assim: se não der certo, a gente se separa, né? E já começa daí colocando no pensamento que o casamento não vai dar certo, né? Que se não der, cada um toma o seu rumo. Eu conheço histórias de casal que a gente sempre ficava assim, cismado com a atitude deles. Por quê? Porque eles eram assim: tudo que eles iam comprar, eles compravam de dois. Um para mim, outro para você. Eles compravam duas casas, uma no meu nome e outra no seu nome. Eles, na época era telefone, né? Era fixo, e a gente comprava, era caro, né? Então você tem um, eu tenho outro. Porque se um dia a gente separar, cada um já está dividido, cada um tem o seu. E não é que eles separaram? Conseguiram separar. Porque já estava na mente deles que ia acontecer isso. Eles não voltaram para ficar juntos. Então começaram a construir que se separasse, já estava, a parte financeira já estava resolvida. E era o que interessava no momento, né? Mas muitas vezes nessa relação já tem filhos. E aí, como é que fica? Não vai ficar um com um filho e outro com o outro. Até existe isso, né? Mas não está certo, né? E quem sai dessa acaba machucando todo mundo, né? Mas eles, infelizmente, tinham essa consciência de que vamos construir sempre 2 a 2 para que a hora que chegasse realmente a situação ou acontecesse alguma coisa, já estava separado.
Então, o casamento tem várias coisas que precisamos superar. Muitas vezes não é a parte financeira, muitas vezes não é a convivência que está ali em casa, mas o que atrapalha muito o casamento, que a gente vê hoje em dia e que tem resultados muito desastrosos, é o ciúme. O ciúme estraga qualquer relação. E por que se tem o ciúme? É a insegurança, né? A insegurança do outro trair, do outro fazer isso ou fazer aquilo, como se isso fosse impedir o outro de cometer algum ato que não fosse correto, né? Isso tem que ser tratado, isso precisa de um acompanhamento para que possa superar, porque senão o que acontece? Aquele que vai passando por essa situação, ela vai ficando cada vez mais fragilizada e a relação vai ficando cada vez mais desgastada. Então, é uma neurose de posse. Você é minha ou você é meu, onde você estava, né? Tem uns que ligam para o outro o dia inteiro. Né? Onde você está? Passou aonde? Fez o quê? Né? Como se estivesse policiando, fosse dar resultado. Se estamos juntos, precisamos confiar um ao outro. Se o outro falhar, o problema não é seu, o problema é dele. Quem falhou foi ele. Para que a gente possa ter a tranquilidade de vivenciar o casamento da melhor forma. E não se preocupar também, que muitas vezes o outro fala assim: eu te dou de tudo, você tem tudo comigo, né? Mas se você não fizer o que eu quero, também não faço mais nada para você. O que é isso? É chantagem emocional, que também é um desequilíbrio que nós precisamos tratar, né? Para isso aí nós temos o psicólogo, né? Temos até o psiquiatra, para que a gente possa tratar, buscar onde está tendo o problema. E muitas vezes a gente vê que no casamento a pessoa diz assim: olha, eu tenho carro, tenho a casa, eu tenho filho, né? A minha casa não tenho o que reclamar, mas ele está insatisfeito no casamento. Será que não casa por interesse? Porque tem muitos que se casam pensando nas fantasias, que aquilo a vida vai ser só passear, viver lua de mel, e não é isso. O casamento é um compromisso com as leis divinas, com a lei de Deus, com a lei do amor. Nós estamos construindo uma sociedade, primeiro em nosso lar e depois para o mundo em que nós vivemos. Então, o outro diz assim: a diferença, se eu soubesse que nós íamos viver esse conflito, sua família promete na minha vida, dá palpite sem ser chamado, né? Aí já parte para outra coisa, que são os familiares que estão intrometendo. Só intromete porque o casal permite, senão não intromete não. Por quê? Porque está se formando uma outra família. É só dizer: escuta, nós gostaríamos de tomar a decisão aqui sozinhos, né? Nós temos uma outra forma de ver. Então, nós temos que observar essas coisas. Não é mais cada um por si, somos nós. A decisão é nossa em todos os momentos. E muitos também, quando casam, principalmente nos primeiros tempos, pensam que ainda estão solteiros, né? Aí querem ir para a balada, né? E aí a mulher muitas vezes está com o seu bebê novinho, né? Olha, hoje vai ter um aniversário na casa de fulano e eu vou, tá? Mas você não vai poder ir porque você está com o neném, vai ter muito barulho, então você fica e eu estou indo. Não, se ela não pode ir, você tem que fazer companhia para ela. Se você estiver doente, com certeza ela também vai estar com você. Como é que nós vamos querer que o outro haja com a gente se eu estou agindo de forma diferente? Então nós temos que deixar essa infantilidade de lado
e assumir o nosso compromisso no casamento com responsabilidade. Porque o que acontecer depois disso, principalmente, se nós tivermos os filhos, nós somos os responsáveis pelas nossas atitudes, pelas nossas decisões. E quem que já ouviu dizer assim: quando a necessidade bate a porta, o amor sai pela janela? É a questão do dinheiro. Seja na escassez ou seja na abundância. Tudo que não tem equilíbrio é prejudicial. Muitas vezes a pessoa não teve oportunidade de dinheiro quando casa, quando constrói um patrimônio, se perde nessa situação. Quer levar ou a vida de solteiro ou se perde aí com as dificuldades e o amor vai embora. Não era amor, né? Era paixão. Então, nós estamos pensando assim: o matrimônio, ele não é patrimônio, não é patrimônio. Ninguém é dono de ninguém. Nós somos a individualidade, mas também não pode ser um manicômio, né? Uma casa de gente desequilibrada. Nós temos, o lar deve ser de harmonia, de paz. É aonde nós vamos repousar e refazer as nossas energias. É com o casal junto, é no lar que eles escolheram para viver. Se um do casal ele for mais racional e a outra mais emotiva, né? Que a mulher é sempre mais emotiva que o homem, vamos um auxiliar o outro na lei de compensação, na lei de equilíbrio, né? Não vamos ser tanto emoção, mas também não vamos ser tanto racionais, querendo que o outro pense igual da forma que eu penso. Não, ela tem a sensibilidade maior. Ela passa por uns problemas, né, emocionais, hormonais. Então ele tem que entender que aí essa época ela está mais sensível, né? Principalmente quando se está em período de gestação, né? A mulher fica muito mais sensível. Então tudo isso nós vamos ver que faz parte do casamento e que nós sejamos atentos para que a nossa relação seja de respeito, seja saudável, mostrando assim o carinho e o respeito para que ambos possam viver felizes. No começo, muitas vezes o casamento ele leva anos e anos, vai indo em harmonia. Aí, de repente, numa certa idade lá, começam os desentendimentos, né? E começa um a falar para o outro aquilo que pensa, porque já não tem mais o que esconder. E aí começa, muitas vezes, a ideia do desentendimento e parte, muitas vezes, até para a agressividade. Então, é um momento que o casal deve parar. Peraí, um dos dois tem que perceber. Vamos parar, vamos conversar, vamos observar o que está acontecendo e buscar a solução para isso, se queremos permanecer juntos. Né? Então, buscar conhecimento, fazer o evangelho no lar. Né? Quem conhece a doutrina espírita sabe que nós passamos muitas vezes por um processo obsessivo, um processo de perturbação no nosso lar. Por quê? Porque nós mesmos temos espaço com o nosso pensamento e com as nossas atitudes. Existe uma influência. Então vamos sentar, vamos fazer o evangelho, vamos fazer uma prece, né? Se não dá para conversar hoje, vamos conversar amanhã, né? Se hoje está todo mundo nervoso, deixamos para conversar amanhã vamos estar mais calmos, vamos pensar melhor e vamos buscar a solução para esse problema. Porque Deus criou os seres para reunir, para estarmos juntos. E com isso, Ele criou todas as coisas para o bem comum. Não só da nossa família, mas da sociedade. Mas aquele que desarmoniza as leis divinas, ele está desarmonizando a si próprio. Né? Quando ele procura não a solução devida para essa união,
ele está arcando aí com uma responsabilidade muito séria perante a lei de Deus. E nós podemos dizer que existem alguns tipos de casamento. Quem já ouviu falar no casamento acidental? É aquele que é formado por interesses materiais, vivem em nome da sexualidade, com um comportamento desequilibrado e poligâmico. São aqueles casais que a gente vê que não estão nem aí para a paçoca, né? É cada um para cá, todo mundo tem o direito de escolher aquilo que achar melhor, mas não é um casamento saudável, né? A liberdade do seu relacionamento, né? É um relacionamento aberto. Como é que vai dar certo? É muito difícil dar certo, né? Então nós temos que ter cuidado com esses tipos de casamento, porque não chega a uma situação boa, terá um grande comprometimento com as leis divinas. E o casamento provacional é aquele que passa por um planejamento espiritual. São as almas mais conscientes, mais compromissadas, que procuram assim se entenderem de alguma forma, né? Que um está sempre preocupado com o outro, que está buscando para que o outro cresça, para que a gente possa crescer junto. E com certeza esses casamentos provacionais, eles não acontecem nessa presente encarnação só não. Esses dois seres muitas vezes já vieram várias vezes tentando aí acertar os ponteiros do relógio, né? Dizendo assim de uma forma bem simples. Por quê? Porque existe ainda, por isso ser provacionais, alguma amargura, alguma mágoa, algum ressentimento, e que nós precisamos aí nos libertar disso. Vamos aprender a amar e resolvermos junto. Então eles lutam para ficarem juntos, mesmo diante das dificuldades no relacionamento. E tem aqueles casamentos que são chamados de casamentos sacrificiais, que é quando uma alma já está mais elevada, mais consciente, mais evoluída espiritualmente e está com um companheiro que está com dificuldade de caminhar. Então diz assim: nossa, mas como que fulano aguenta fulano desse jeito, meu Deus? Ela carrega ele nas costas, né? E será que ela não percebe que ele não quer andar? Esse foi o compromisso dela, ajudá-lo a sair dessa situação. E a gente vê muito por aí, né? Que ele se torna muitas vezes dependente dela. E ela sabe que ele tem essa dificuldade, ou ela tem, e ele está junto com ela. Por quê? Porque é um casamento, é um planejamento que já foi traçado e que o próprio Espírito pediu essa prova, que viesse nessa condição para ajudar esse companheiro que há muitos anos caminham junto, mas ainda não conseguiu sair do lugar, né? E tem os casamentos afins. São aqueles que estão juntos, enfrentando os desafios e conseguem manter a harmonia no lar, esforçando assim para auxiliar, um cuidando do outro. Oh, coisa boa, né? Um preocupado com o outro quando está doente, preocupado com o seu relacionamento familiar. Eles estão juntos para resolver qualquer problema, seja financeiro, um cuidando do outro quando o outro necessita, não está em situação, né, muito tranquila. E a gente vê que eles estão sempre em harmonia, apesar da dificuldade que todos têm. Ninguém passa isento aqui, porque nós estamos ainda em provas e expiação. Se nós tivermos paciência e buscarmos a compreensão de um para com o outro, com certeza sairemos vitoriosos daqui. E tem o casamento transcendentais, que é aquele de missão, que estão casados por uma causa maior além da família, que é o caso de José e Maria,
né? Que trouxe Jesus, eles tinham a missão, esse compromisso. Podemos também dizer de Kardec com a sua esposa Amélie, né? Que foi uma companheira tanto, que esteve ao seu lado, trabalhando junto, para que ele pudesse assim publicar o Livro dos Espíritos, codificar a doutrina que hoje nós conhecemos. Ninguém está pedindo que o casamento seja de anulação. Nós não podemos nos anular por ninguém, mas nós podemos assim renunciar muitas vezes em bem de ambos. Então eu posso me sacrificar um pouco, mas anular não, porque daí não serei mais eu mesma, não será a minha individualidade ali presente, mas aquilo que o outro está querendo que eu seja. Então ceder faz parte, tanto de um lado quanto do outro, para que o casamento dê certo. Muitas vezes é preciso que um silencie para que o outro possa compreender. E só assim, nesses momentos de reflexão, que nós chegaremos a um bem comum. Mas nem todos têm já essa consciência, né? E quando diz que não separeis o que Deus juntou, também diz: não perturbeis o que Deus harmonizou. E no livro Esperança diz que existem casos de lesões psíquicas, de intolerância, que o homem ainda, preso à sua ignorância, muitas vezes cria grande conflito no seu relacionamento. A gente vê casos de morte, né, de violência dentro de casa, e nesses casos é melhor que se separem, para que não se comprometam mais na espiritualidade. Em certos casos, são medidas justificáveis nas convenções humanas, para que um não maltrate o outro. E com certeza, nesse caso, eles estão recebendo aí uma moratória, para que mais tarde possam se resgatar, possam voltar novamente e refazer essa caminhada. É muito complicado tomada dessa decisão. É importante que, se alguém esteja pensando no divórcio, analise no seu íntimo. Será que é isso mesmo que eu quero? Eu estou preparado para isso? Porque enquanto a nossa consciência lá no íntimo, nos causar aflições, é porque nós não estamos tomando a decisão mais certa. Porque quando nós estivermos tranquilos, com a nossa consciência tranquila, de que eu fiz do melhor que eu pude e que meu coração está tranquilo, se chegar a esse ponto, é porque seria o melhor para o casal. Porque enquanto houver brigas, discussões, violências, é só agravar a situação perante a lei de Deus. E o divórcio, ele é muito desgastante, principalmente quando se tem filhos. Então nós devemos prestar atenção no que nós estamos fazendo no nosso casamento. Se caso separar, não perca a razão. Não saia pelo mundo achando que vai descobrir nova almas gêmeas ou almas algemadas, né? Porque muitas vezes, quando se separa, parece que sai, que está se achando livre, igual um adolescente. E muitas vezes vão buscar situações mais complicadas ainda para si. Não devemos guardar ódio nem amargura nessa situação,
Procuremos libertar desse sentimento e nunca, numa situação que já se constituiu em família, denegrir a imagem, seja do pai ou da mãe. Nunca diga para o seu filho: seu pai é isso, sua mãe é isto. Pelo contrário, peça ao filho que tenha respeito, porque afinal de contas ele vai continuar sendo o pai e ela sendo a mãe. E precisam ter uma relação amigável para que possam assim continuar educando os seus filhos. Então, o divórcio é muitas vezes só consequência daquilo justificado, daquilo que já estava separado. Quando se chega a um ponto de divórcio, é porque no íntimo dos dois já tinham resolvido aquilo. Mas antes de resolver, questiona-te se aquilo é válido, se é realmente aquilo que quer. Porque nós nascemos, crescemos para viver unidos, constituir famílias. Porque o casamento é um laboratório de reajustamento emocional, de reparação moral, e através dos espíritos comprometidos que se unem, estão aí buscando o quê? A sua elevação, cometidos no ministério familiar. Então nós estamos aqui para crescer, para evoluir. E dentro do casamento nós podemos crescer e evoluir. E chegar lá e dizer ao Pai: fiz o que eu pude, né? Nos esforçamos para isso, para estarmos juntos. Ninguém é obrigado a conviver com ninguém, mas sejamos conscientes das nossas atitudes, do compromisso de um para com o outro, mas principalmente para com Deus. Que Jesus nos abençoe e que nos traga muita paz no coração.